Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal Excel Forever. Eu sou Everton Pires e hoje nós vamos falar de um assunto bem legal, Power BI. Como criar um gráfico mapa de árvore com segmentação de dados e um relatório de vendas. Olha só que assunto interessante. Já desce aqui na descrição e baixe o suporte dessa aula, a base para você fazer junto comigo. Isso sim é importante para fazer diferença. E sem muita enrolação, bora criar o nosso gráfico mapa de árvore com segmentação de dados. Bora para a tela. Depois de baixar a nossa base de dados, tenho ela aqui prontinha, um relatório de vendas. Nesse vídeo especificamente nós não vamos editar nada, personalizar a nossa base, vamos direto aqui para o ambiente de desenvolvimento do Power BI. E a nossa meta é o seguinte, gente, temos um relatório bem grande de vendas, onde a gente tem departamentos, vendedores, estado, um monte de coisa legal que a gente pode usar a criatividade. E nesse vídeo eu preciso criar um gráfico mapa de árvore para que eu enxergue os vendedores, quem vendeu mais. Preciso ter dois tipos de segmentações de dados, uma com botões e outra com a linha do tempo. E o meu painel tem que ficar todo interativo para que eu saiba qual vendedor vendeu mais de acordo com o estado, que vai ser minha segmentação com botões, e também na linha do tempo. Eu vou poder escolher o ano ali para saber quem é o vendedor que lidera em diferentes situações. Vamos começar? Primeiro passo, gente, eu posso pegar aqui o meu mapa de árvore. O mapa de árvore, para quem não conhece, deixa eu pegar a seta, é este botãozinho aqui, ó, esse comando. Esse é o mapa de árvore, ele é muito interessante e permite enxergar a importância de determinados valores, Pode ser região, vendedor, qualquer tipo de número. Quanto maior a importância de determinado valor, a caixinha fica maior e fica bem fácil de identificar esse visual. Então eu vou clicar aqui sobre essa caixa e instalar em qualquer lugar. Como eu já sei que eu quero mais para o canto aqui, eu já vou colocar de qualquer forma aqui, gente. Olha que interessante. Com o gráfico mapa de árvore selecionado, eu vou fazer o quê? Vou escolher vendedor e também valor de venda, gente? Assim eu já enxergo aqui, olha só que interessante. O Power BI já pega o total de vendas e já me mostra qual o vendedor que vendeu mais. Por enquanto é esse cara aqui, o Daniel Campos, que é o que vendeu mais no total geral. Mas agora nós vamos criar algumas situações, vamos ver se o Daniel é o cara em todas as situações, Então eu já posso espalhar melhor aqui o meu gráfico mapa de árvores, bacana. Eu preciso do que agora, gente? Preciso de um outro comando aqui, que é exatamente a segmentação de dados. É este comando aqui para quem não conhece, tá? E aqui tem uma observação importante, gente? O Power BI tem algumas semelhanças com o Excel, mas somente algumas. Por exemplo, no Excel, segmentação de dados é uma coisa e linha do tempo é outra coisa, tá? Aqui no Power BI não. Segmentação de dados e linha do tempo, você vai utilizar o mesmo comando. O próprio Power BI vai diferenciar isso de acordo com a informação. Se for dados, o programa vai ler como segmentação de dados. Se for data, o programa vai ler como uma linha do tempo. Ou seja, tem uma característica um pouco diferente do que a gente está acostumado no Excel. Então é importante entender isso. A gente tende a fazer comparações sempre com o Excel. E tem muita similaridade em vários assuntos realmente. E para criar então minha segmentação de dados, basta clicar nesse comando aqui. Uma observação é que se o seu cursor estiver posicionado no gráfico aqui, mapa de árvore, a segmentação de dados vai sobrepor o outro gráfico. Então fique atento nisso. Sempre lembrar de posicionar o cursor fora do gráfico para então aplicar outro. Eu vou colocar segmentação de dados, ele entra aqui. Eu já vou ajustar, gente, eu quero a segmentação de botões aqui no canto. Olha só, já vou colocar ela completamente aqui, muito bacana. E nessa segmentação de botões, eu quero que seja o quê, gente? O estado. Eu quero que eu possa escolher o estado nessa segmentação. Mas perceba que, como padrão, ele vem aqui um embaixo do outro. Não é o que a gente quer. A gente quer botão. Na maioria das vezes fica mais bonito o botão. Como você faz? Posiciona o cursor sobre a sua segmentação, vem aqui nesse rolinho, gente, que é a propriedade, onde você pode mudar várias coisas aqui no Power BI. Aqui no rolinho nós vamos em geral e vamos mudar aqui, Perceba que ele vem aqui nesse campo orientação, como vertical, eu vou mudar para horizontal. E olha o que aconteceu aqui, gente, agora eu tenho botões. Isso é muito legal e perceba que eu enxergo exatamente os estados. Ou seja, se eu clicar agora nos estados, eu vou saber a informação de determinado estado. Nesse caso, eu quero desmarcar, porque eu quero enxergar todos os estados por enquanto.
Depois de criar minha segmentação de dados por botão, falta fazer a minha linha do tempo. E lembra que eu te disse que a linha do tempo no Power BI é um pouco diferente do Excel? Nós vamos utilizar o mesmo comando, só que como nós vamos selecionar datas, então ele vai reconhecer e automaticamente vai se tornar a linha do tempo. Como fazer isso? Posiciono o cursor em um lugar vazio e vou clicar em outra segmentação de dados. E aí ele vem vazio aqui, tá vendo, gente? Como eu vou escolher agora a data da venda, perceba o que vai acontecer. Marco data da venda e olha só, gente, automaticamente o Power BI reconheceu que é uma linha do tempo, porque nós escolhemos data e não informações, e não dados. E olha o que nós temos aqui de maneira bem simples, basta você ajustar aqui a simetria, deixar sempre bem alinhadinho. Não vou me atentar tanto aqui no design, ok? Mas olha só, de maneira simples, perceba que nós temos aqui datas de 2014 até 2010. Então nós temos um range bem legal e você pode movimentar a sua linha do tempo para saber qual era o vendedor que liderava em determinadas situações, em determinado ano. Olha só que interessante. E você pode também definir alguns estados, né? Por exemplo, se eu escolher só São Paulo, não vai funcionar bem nesse relatório. Por quê? Cada vendedor vende em um estado, então não tem uma análise bem interessante aqui, ó. Perceba que a Adriana Gomes, ela que vende em São Paulo, então a análise aqui é fraca. Mas eu posso pressionar o CTRL, assim como a gente faz no Excel, ó, posso selecionar alguns estados, isso é bem interessante. Poderia criar aqui uma outra segmentação de dados e por regiões, olha só, ficaria mais rico a minha análise, né? Porque as regiões têm vários estados, você pode saber quem é o melhor vendedor por região, por exemplo. Esse relatório que você baixou, ele é bem rico, você tem departamentos, tipo de produto, então você pode explorar e fazer uma brincadeira bem legal. Como eu disse antes, nosso foco não é o design, não é explorar muitas possibilidades aqui nos detalhes, mas você poderia ainda vir aqui, selecionar algum dos gráficos e explorar aqui nas nossas propriedades. Olha só, uma das coisas, por exemplo, que o pessoal faz muito é ativar o rótulo aqui desse gráfico. Assim a gente enxerga os valores. Olha só, perceba que como padrão ele vem pequeno, você poderia alterar também o tamanho, colocar títulos ou não, para fazer muita coisa aqui. Então é isso, como criar um mapa de árvore com segmentação de dados. Espero que você tenha gostado, seja muito útil. Se tiver dúvida, crítica ou sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Grande abraço, sucesso, até o próximo vídeo.